Mas todo segmento é desgastante. Não Até a tem própria nenhum, empresa é desgastante, não o dia tem a dia nenhum é emprego pesado. que seja perfeito, E né? tudo vive de fases, né, Anderson? Hoje essa semana tá linda, maravilhosa, semana que vem também, mas tu vai ter uma semana ruim, tu vai ter um dia ruim, tu vai ter problema com o teu carro, problema com a tua casa, problema com alguém. Não que tu gere, tu cause, mas são problemas que aparecem, surgem e as pessoas causam problemas, né? E cabe a nós o quê? Resolver. Hoje em dia tem umas palavras aí que são meio moda, né? Resiliência, né? Você ser resiliente. Antigamente era você... Paciência. Tolerância. Resiliência é chique. Muitas coisas assim a gente acaba se desgastando tanto, né? Que tu perde aquela paixão. Eu era totalmente apaixonado pelo Lajadense. A Helena sabe. A Helena trabalhou comigo, o Elton também. Era a minha vida. Era 7 dias por semana. Mas era de assim, dia, era de noite. O futebol, eu mudei também no momento. Aí eu saí, disse que nunca mais ia voltar. Eu trabalhei 6 anos e pouco. Aí fiquei uns 8 anos, eu acho, fora. Aí o Chiquinho, o Darley, o Dei Festejais me fizeram voltar. É que assim, foi cruel. eu percebi assim, que quando tu passa a ver o outro lado, não é só a parte do glamour, tu fica mais profissional, eu gosto da Lajadense, eu gosto muito da Lajadense, mas eu continuo gostando, eu escuto todo o jogo, Pessoal, eu olho no YouTube. em Lajeado, 19 horas e 30 minutos. Estamos no ar há 2 minutos, Laurinho. Tá bom? Tá bom, então. Não falou mal de ninguém. Ainda bem que ele avisa, né? Conseguimos nos conter. A resenha do esporte começa agora há 15 minutos com o senhor Lauri, Dúlios, Gauchinho, Anderson e a dona Helena. Não, Ela. Aí, pessoal, sigamos falando de vôlei hoje. Eu estou aqui hoje achando a banca maravilhosa, né? A bancada aqui, nós temos uma presença muito ilustre que hoje nos dá um grande prazer de poder conversar com um ícone do nosso esporte brasileiro, do vôlei, que é uma paixão nacional, assim como o futebol. E o Anderson, acho que pode contar um pouquinho da história dele, o que ele está fazendo em Lajeado, por que ele está em Lajeado, né, Anderson? A gente vai descobrindo, assim, que tem ligações muito fortes aqui com a cidade. Ele agora é treinador, né? Por muitos anos jogou em clubes, seleção, medalha mundial, olímpica, né? E aí do jogador seguiu direto para treinador. Se quiser contar um pouquinho da trajetória, por que você está em Lajeado? Em primeiro lugar. Bom, um prazer estar falando com vocês, obrigado pelo convite, tá? Eu estou sempre lajeado, eu casei com uma lajeadense, então sempre que eu posso eu estou aqui em Lajeado, visitando a família da esposa. E eu já tenho um carinho também pela cidade, é muito acolhedora e gosto do frio, sempre joguei em lugares frios, né? Então eu me adaptei muito bem. Eu joguei 20 anos, né, direto de voleibol, 20 anos bem vivido, bem jogado, fui muito feliz. Sou um oriundo do futebol, né? Comecei lá com 11 anos, eu sou mineiro, né, da capital. Eu fiz toda do 11 aos 18 jogando futebol e futebol de salão. Eu jogava futebol de salão chamava Promove, era uma faculdade e Belo Horizonte era muito forte no futebol de salão, né? Tinha um Atlético, depois teve até Chaco, teve Olímpico, teve muita tradição, muita tradição. E aí eu fazia os dois juntos, né? Então eu jogava futebol de campo no Cruzeiro, eu joguei a base quase toda no Cruzeiro, de 88 a 91 mais ou menos, assim. Foi muito bacana, Mas o futebol, ele na década de 80 e 90 é muito ingrato, né? Então, seguir no futebol era muito difícil. Os outros. Então eu vivi muita coisa dentro a concorrência era muito difícil. Quantas vezes a mais de hoje? E eu era goleiro, né? E aí, por tradição, tinha umas coisas meio ruins, assim. Então eu fui
fui me cansando de algumas coisas que eu ouvia todos os dias. Tinha um treinador chamado Antônio Rodrigues. Ele revelou muitos jogadores aí, né, na base do Cruzeiro. Então passaram por ele, Donizete Amorim, aquele Belete. E né, na época era mais Cruzeiro ou era mais Atlético? Era mais na base, era Não, mais Cruzeiro. Era mais Cruzeiro. Era mais Cruzeiro. No profissional era meio a meio. O Cruzeiro, você fala em termos de título ou de torcida? Não, o que eu digo no que eu digo em títulos, em time resultado, né? Não, era mais Cruzeiro. Mais Cruzeiro. O O Atlético Cruzeiro veio até depois, hoje, né? Sim. Não, o Atlético, ele, de título de expressão, tem poucos. É bicampeão brasileiro, tem uma Copa do Gelo que ninguém nunca viu falar, só o Atlético ganhou isso aí. E uma Copa Brasil, então assim, é muito pouco. E o O Cruzeiro é tem o maior 6. vencedor da Copa Brasil, Seis. é tri brasileiro. E aí, Anderson, mas o que causou essa tua mudança de goleiro de futebol para vôlei? então, aí eu jogava lá no Cruzeiro e aí o Vantuí Rodrigues, que era, eu saí para sair do infantil, na época era infantil, juvenil e júnior. Né? Você tinha um ano de infanto para se preparar para juvenil. Então eu saí do infanto para o juvenil, esse Vantuí falou, cara, tal. E tinham dois goleiros, eu e o Kleber. O Kleber é goleiro raposão hoje, que ele é cruzeirense doente, então nós somos da mesma idade. E ele falou assim, goleiro negro no Cruzeiro não viu. E depois de alguns anos eu fui pesquisar naquela época, foram poucos goleiros que foram negros. Que tinha a tradição no Botafogo. É recente É. agora, é recente. Recente, Tem goleiro. razão. Tinha épocas que Tem tinha muito razão. Tinha disso. muito isso. Então, Tem a história da de 50, que o goleiro lá ficou o resto da vida marcado, massacrado. se eu não me engano, era o goleiro do Botafogo. É isso. E aí o único goleiro na década de 80, 90, que era goleiro negro, era o goleiro Assis, que era do Botafogo, era o que eu me lembro assim, ele, e depois veio o Dida, logo em seguida. E aí depois do Dida teve aquele menino também, Jefferson, que teve no Cruzeiro, aí teve o Aranha, O Aranha né? é mais recente. E tem um que passou aqui na base do Inter, que é muito bom, de 2 metros. Eu acho que ele está jogando na Bahia, mas como assim, eu vi ele jogando, se não me engano, 2 metros, Mike, um negócio assim. Que nem chegou a E jogar aqui no... Ele jogou só o Só Júnior, base, jogou só pela base, copinha isso. pelo Inter, que foram campeões, e aí ele saiu, ele não foi aproveitado do profissional. E eu me cansei muito de ouvir isso. Chegou no Júnior e foi ficando mais difícil. Eu tinha uma boa estatura para a época, eu tenho 1,92, já tinha essa altura, e aí não ia ser aproveitado. Aí o Cruzeiro, nessa época, o Dida, que tinha jogado pelo Vitória da Bahia, ele foi campeão da Copa, fez final da Copinha, né? Tinha chamado Copa São Paulo, hoje é Copinha, né? E foi campeão, e o Cruzeiro contratou ele e o Alex Alves, que dava pirueta lá e tal. E aí eu falei assim, tem uma incoerência muito grande, né? E eles contrataram para reserva do Dida um camaronês chamado William Ana. Falei assim, então o da base não chega no profissional. Sim. E o profissional contrata 2 negros. Aí fiquei amor. Mas eu tinha a disputa também era muito grande e eu não quis comprar a briga. Né? Então, aí em seguida veio o Gomes, depois veio o Jefferson, eles foram os goleiros que subiram. E pra você ter uma ideia, o Jefferson ele foi campeão brasileiro em 2003 com o Luxemburgo. Ele jogou 1 ano de profissional e foi vendido. Ele não ficou. Aí pra você ver como é que era uma coisa meio cultural isso. E aí eu parei. Aí em seguida eu fui trabalhar, família simples, eu fui ser office boy e tal. E eu jogava vôlei ao mesmo tempo na escola. E aí um amigo meu que jogava falou assim, por que você vai fazer um teste? Eu falei assim, não, esse negócio de teste não comigo, não. Fiz teste na vida inteira de futebol, não deu certo. Aí ele falou, não, no vôlei você tem talento, cara, você salta bem. Eu falei assim, eu já estou trabalhando, minha família precisa que eu trabalhe. Estou ganhando meus filhos. Quantos anos você tinha? 17 para 18, porque eu estava naquela fase do alistamento militar. E você não é fichado, né? Então você não assina carteira, é sempre temporário. E eu fiquei nessa labuta aí 1 ano.
Aí ele me falou pela terceira vez, eu falei, eu vou numa tarde. Eu era office boy numa contabilidade, e eu pedi um chefe, falei assim, olha, eu posso sair essa tarde? Ele falou, claro, se você fizesse todo o seu serviço de rua na parte da manhã, você pode ir embora. Corria, Perna Grande, andava rápido pelo centro da cidade, fiz banco, fiz junta, prefeitura e tal. Saí, fui lá jogar vôlei. Na tarde eu fiz, treinei, uma peladeira, fazia tudo de errado, o cara falou assim, volta amanhã, foi pro meu trabalho. Volta amanhã, só. Não tem como eu voltar não. Aí fiquei naquela dúvida, falei voltei no outro dia, e aí como é que vai o cara? Falei, vou voltar. E era a época de Olimpíada, 92. Nossa. Pra você ter uma ideia, ele comprou uma televisão e a gente assistiu os Jogos da Olimpíada dentro do escritório. Ali, contabilidade, então você tem esse. Ele falou assim, ele chamava assim, negão. Ele falou, você vai jogar vôlei. Pode ir embora. Eu fui jogar vôlei. Coisa E à linda. tarde, ele falou, todos os dias à tarde você pode sair. Aí eu fui conciliando um tempo com esse negócio e eu fui voltando. Aí eu falei, Gilberto, eu vou jogar vôlei. E quem ganhou com a tua desistência, agradecemos que desistiu de goleiro. Quem agradece é a torcida Mas brasileira foi pela sofrido, mudança. né? Eu imagino. Qual é o time? Eu imagino. O Clube de Oficiais da Polícia Militar, COPM. Aí eu joguei ali durante 6 meses no período de base. E no ano seguinte, que foi em 93, montou uma equipe em Vespasiano, adulta, para jogar seletiva para a Liga Nacional, que na época não era Superliga, era a Liga Nacional. E eles precisavam ter garotos nascidos na idade juvenil ainda para entrar ali, porque era uma lei que a CBV fez para promover os jovens e tal, o time inteiro juvenil. E eu fui nessa briga aí, não parei mais. E a explosão, quando é que o Anderson disse, virei jogador? Tô no... A bem da Tô na verdade, elite. foi quando eu ganhava um salário mínimo no primeiro ano, eu ganhava um salário mínimo, eu falei com minha mãe, sabe, eu não vou mais trabalhar, eu vou jogar bola. Ela falou assim, eu não vou te bancar. Eu falei, não, eu vou dar o meu jeito. E aí eu ganhava um vale transporte, né, tinha um vale transporte para ir treinar, né, para ir e para voltar. E foi esses primeiros 6 meses. No ano seguinte, 93, eu fui fazer teste nessa equipe adulta, em Vespasiano. Aí a minha mãe começou a ir ver os jogos. Ela começou a gostar e tal. Ela falou, se você conseguir se manter nisso. E eles falaram assim, quando eu fui fazer o teste, aí ele falou, eu já sabia que, mais ou menos, que eu ia ficar no esquema, por causa dos 2 juvenis que precisava. Passou eu e um outro menino que jogava comigo. Foi ele até que me falou sobre essa peneira. Chegou lá, eu te pago um salário mínimo. Tá bom, tá sua carteira. E era pela prefeitura. Você estava com 18? 18 anos. Aí eu comecei ali, não parei mais. A gente só treinava na parte da manhã, era um time pequeno ainda, a gente treinava só na parte da manhã, na parte da tarde eu descansava e à noite eu estudava. Eu estava terminando o colegial. Né? Aí terminei o colegial, não parei. Aí levei 10 anos para entrar numa faculdade depois. Aí fui fazer faculdade de Direito. Porque o meu sonho era ser policial, não jogar vôlei nem futebol. Eu queria ser policial. Eu tenho paixão por isso até hoje. E aí não parei mais. Aí eu joguei um campeonato mineiro, aí eu fui me destacando. Aí eu joguei a seletiva, esse time não classificou, o time classificou, me puxou para jogar a Liga Nacional por eles. Aí tinha um salário mínimo, eu comecei a ganhar 3. Nossa. E aí mas aí era uma coisa meio que o esporte era meio complicado, né? O cara me pagava 3, eu tinha que devolver 1 para ele, eu ganhava 2, isso era um esquema. Isso já existia? Chamado bola. Existia já. A famosa rachadinha já tinha no futebol. No vôlei também. Como é que entrou a seleção? Eu ia dizer. E aí o que aconteceu? Eu demorei 8 anos para chegar à seleção brasileira. Aí com 26 anos, fazer a conta direitinha, 26 anos. 26 anos eu joguei aqui no Rio Grande do Sul, na Ubra aqui de Canoas. Eu já estava 25 para 26 anos, 26 para 27, que é a temporada. Aí um grande amigo meu que também começou nesse clube da COPM, que hoje mora, depois que veio para o Rio Grande do Sul, nunca mais voltou, que é o Gilson, no Pilão,
mora aqui, ali em Novo Hamburgo, pagar os arredores ali. Ele falou, virou pra mim e falou assim, olha, Anderson, deixa eu falar, essa é a última oportunidade pra mim. Senão você vai ser o mesmo jogador. Eu ouvi aquilo ali e falei assim, isso não tá legal. E ele jogava eu e ele junto, na mesma posição. Aí eu fui transferido para uma outra posição e ele continuou aqui. Só que no meio do ano, ele tinha contrato com o Japão, ele foi pro Japão. E eu ia tomar o lugar dele. E eu fiquei naquela ideia. Aí tinha um preparador físico que falou assim, você vai substituir o Gilson, você vai ter que dar conta do que ele faz. Ele tinha ganho uns 2 anos seguidos a Superliga. Eu falei, rapaz, eu tô perdido. E aí foi. Nesse ano, nós tínhamos um time mais ou menos, você era para ficar metade de tabela, classificamos em sexto, tiramos o terceiro, ganhamos a semifinal e fomos para a final. E eu fui o maior pontuador dessa Superliga. Durante todos os tempos eu fui o maior pontuador, fiz 676 pontos numa temporada. Aí teve a troca de comando de seleção, que era o Radamés Natário, hoje presidente da CBV, entrou o Bernardinho. Ele convocou todo mundo novo. Ele fez uma lista de 21, na primeira lista eu não estava. Na metade dos playoffs, para a semifinal, ele trocou os nomes, ele tirou um rapaz que nessa fase caiu, um rapaz de 2 e 1, um dos maiores jogadores que o Brasil tinha na época. E tirou ele e me colocou. Aí eu fui até o final e